E vamos iniciar, antes de ler o texto, com mais uma palavra de oração, para que Deus possa nos dirigir nessa noite, para falar a palavra dele de forma que venha primeiramente agradá-lo, agradar a Deus e alcançar o nosso coração e mente. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que vamos agora ministrar. Deus, que esse texto e os demais textos que nós leremos possa, ó Deus, alcançar a nossa mente e o nosso coração e provocar, ó Deus, a mudança necessária em nossas vidas. Que o Espírito Santo tenha essa liberdade, Deus tenha essa liberdade de agir em cada um de nós essa noite. E, ó Deus, abençoe esse momento. Pedimos por cada pessoa que está no seu lar, ouvindo nesse momento, vendo a sua palavra. Que o Senhor possa, ó Deus, nos ajudar nesse momento, no nome de Jesus Cristo. Amém. Então nós vamos falar aqui sobre a terceira bem-aventurança. Se você puder abrir a sua Bíblia comigo. Se todos estivessem aqui no culto, eu iria pedir para falar junto comigo esse versículo. Só está o irmão Antônio aqui, no auditório. Mas vamos lá. Mateus capítulo 5, versículo 5. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Vou repetir. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Amém? Jesus, quando estava pregando no seu ministério, ele demonstrou ser um mestre por excelência. Quando ele falava, era impossível não criar algum impacto na vida dos seus ouvintes. Imagine vocês, aquela grande multidão ao redor de Jesus, ouvindo estas palavras. Ele começou falando: felizes ou bem-aventurados os humildes de espírito, porque dos tais é o reino dos céus. O primeiro impacto que Jesus causou foi direto ao coração dos seus ouvintes. Humildade de espírito, um requisito para obter o reino dos céus. Felizes os humildes, um impacto direto ao coração. Depois ele diz: felizes os que choram, porque serão consolados. O segundo impacto foi direto à emoção daquele povo. O choro, pelo reconhecimento da necessidade de perdão, um requisito para obter o consolo de Deus. Bem-aventurados ou felizes os que choram, porque serão consolados. Como eu falei, o impacto que ele criava em cada um dos seus ouvintes. Primeiro, direto ao coração, depois direto à emoção. Mas chega no versículo 5, ele diz: felizes ou bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. O terceiro impacto foi direto nas atitudes dos seus ouvintes. Olha só a sequência em que Jesus Cristo começou a falar. Pense bem: coração, sentimento e atitudes. Deus ele é perfeito quando ele fala, e Cristo causou esse impacto. Eu fico imaginando naquela multidão, muitos ao ouvirem essas palavras de Jesus, se achegaram ainda mais perto para prestar atenção. É como se estivessem falando assim: o que? Humildade, choro, mansidão. Ele está falando comigo. Eu preciso disso. Eu preciso receber, ter o reino dos céus. Eu preciso, através dos meus choros, eu quero ter um consolo, porque eu não consigo encontrar perdão, e Ele está prometendo perdão em Deus, e as minhas atitudes também. Então o povo começou a se aproximar dele e falar: olha, humildade, choro, mansidão, está falando comigo. Existia um grupo de pessoas que ficaram mais próximo de Jesus Cristo para ouvir aquelas palavras. Mas ao mesmo tempo eu fico imaginando naquela multidão, muitos ao ouvirem essas palavras de Jesus devem ter se retirado. É como que muitos falavam assim: olha, humildade, choro, mansidão, ele pode até estar falando comigo, mas eu não quero ouvir. Uma pergunta que eu faço quando eu pensei nessas palavras aqui agora, nessa forma de conduzir essas palavras: será que ainda hoje existem esses dois grupos de pessoas? Quando ouvem a palavra de Deus, a simplicidade de Cristo, será que tem atraído
pessoas ou afugentado pessoas da sua palavra. Existe uma frase, um pensamento, que eu não sei quem foi que assim colocou, mas é uma grande realidade que acontece, porque tem muitos pensamentos que estão lá colocados, você consegue saber quem foi o autor, mas é um pensamento bem fácil de entender, que não precisaria nem de autor. O mesmo fogo que queima a palha, purifica o ouro. O mesmo fogo que incendeia, que queima a palha, purifica o ouro. Tem a facilidade, ou seja, tem ali a habilidade, tem a forma de poder purificar ou poder consumir. Esse é o mesmo fogo. Da mesma forma, a simplicidade, mas a profundidade das palavras de Cristo atingiram os ouvidos desses dois grupos de pessoas e causaram uma grande reflexão na mente e no coração de todos eles. A pergunta que eu faço nessa noite, para você que está aí no conforto do seu lar, nesse momento, em qual desses dois grupos de pessoas você se encaixa? Ou vamos me colocar também. Em qual desses dois grupos nós nos encaixamos? Daqueles que estão ouvindo sobre humildade, sobre choro, sobre mansidão, mas ao mesmo tempo estamos nos aproximando mais para ouvir? Ou estamos nos distanciando dessa mensagem de Cristo? Uma outra verdade que eu quero colocar para vocês essa noite: nossos pensamentos, sentimentos e ações revelam o nosso caráter. Somente Deus sabe quem realmente somos. E naquele momento Jesus sabia quem eram os seus ouvintes. Essa semana eu fiquei pensando sobre essas palavras: caráter, conduta e reputação. Caráter é o que nós somos. Conduta é aquilo que as pessoas veem nós fazendo. E reputação é o resultado do nosso caráter e da nossa conduta. Você é uma pessoa de boa reputação, significa que a sua conduta e o seu caráter são bons também. Mas Cristo sabia. E nossos pensamentos, sentimentos e ações revelam aquilo que está dentro de nós, do nosso caráter. E Cristo, quando falava para os seus ouvintes ali, estava falando para todos, de forma geral. Mas ele sabia quem estava com ele, quem não estava com ele, quem estava rejeitando, quem estava meneando a cabeça, mas quem estava ali sedento para ouvir essas palavras de conforto e de consolo. O apóstolo Paulo, indo um pouquinho mais à frente, ele buscava transmitir as palavras de Jesus Cristo. E em uma de suas cartas, ele compara essa palavra como o bom perfume de Cristo, que causava aproximação ou distanciamento dos ouvintes. Olha comigo lá em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, 15 e 16. 2 Coríntios 2, nós vamos ler vários textos hoje nessa mensagem. Então, Paulo, quando ele buscava transmitir as palavras de Jesus Cristo, e ele comparava essas palavras de Cristo, esse ensinamento, com um bom perfume de Cristo. Olha só o que ele coloca. Versículo 14 do capítulo 2 de 2 Coríntios. 2 Coríntios 2, 14, diz assim: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus, o quê? O bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Para estes, cheiro de morte para a morte. Para com aqueles, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Ou seja, muitos ouvem essa palavra como se fosse morte. Não quero ouvir, estou rejeitando. Mas, ao mesmo tempo, muitos querem ouvir. Eu quero me aproximar mais dessas palavras. E esse terceiro desafio que Cristo coloca aqui nas bem-aventuranças, Jesus fala aos seus ouvintes: felizes são os mansos, porque herdarão a terra. É como se ele dissesse assim: não desistam da mansidão. Há uma grande recompensa reservada para vocês. Não desistam da mansidão.
eu tenho uma grande recompensa para vocês. O dicionário define manso com os seguintes adjetivos. O que é manso? De índole pacífica, pacato, sereno, tranquilo, domesticado, amansado, não silvestre, cultivado. Mas vamos ficar com as primeiras palavras, de índole pacífica, pacato, sereno, tranquilo. O termo grego para mansidão inclui o oposto da ira, da irritação, do melindre que se consome em mágoas e faz a pessoa gemer de amargura. É o contrário, é o oposto. Mansidão é algo que leva a pessoa a ter uma serenidade, tanto no seu olhar quanto no seu jeito de agir. É a ação e também as suas emoções que são controladas. Eu tenho aqui sobre o Fritz Heinecker, é um editor e pastor e teólogo evangélico alemão. Ele escreveu o seguinte sobre essa bem-aventurança. Essa definição de manso não pode ser confundida como passividade, ingenuidade, inércia ou apatia. Foi isso que ele escreveu em A Grande Verdade. A definição de manso não pode ser confundida como passividade, ingenuidade, inércia ou apatia. Não faz parte da mansidão que aceitemos calado a injustiça de outros como se fosse justa. Injustiça continua sendo injustiça. Por isso, o manso aguarda pelo tempo e pela oportunidade para esclarecer ao outro com objetividade e amizade. Mais precisamente, ele coloca com verdade e lealdade. É a forma do manso agir. Se o outro não aceitar o alerta, o manso não se enche de ira e ódio, e sim de paciência e força para suportar, entregando tudo àquele que julga com justiça. O manso sabe esperar. E quem que julga com justiça? Então, é nós mostrarmos como mansidão o outro lado da moeda. Não é aceitarmos aquilo que nos acontece de forma ingênua, de forma passiva ou inerte. Nós temos que olhar para a mansidão como essa qualidade que Cristo diz que nós herdaremos algo. No Antigo Testamento, a Bíblia registra algo sobre uma pessoa mansa. Lá em Números 12, versículo 3, nós podemos encontrar ali a figura de uma pessoa que foi tida como o homem mais manso sobre a terra. Pode ir lá comigo em Números 12, 3? Olha só o que diz. Ora, Moisés era homem muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Mas Moisés foi um assassino. Aí já vem a primeira coisa na mente. Mas ele matou um egípcio, escondeu na terra. Mas ele não estava ali aceitando aquela injustiça, mas antes de Deus chamá-lo, ele cometeu isso. Mas quando Deus chamou, ele lutou para manter a palavra de Deus, e mesmo assim, quando Deus o chamou, ele não ficou inerte diante daquela ordem recebida de Deus para tirar o seu povo do Egito. Ele até tentou não aceitar aquele chamado, tentou fugir da responsabilidade por diversas vezes, mas Deus falou, olha, Moisés, é você o cara, é você a pessoa que eu quero escolher para libertar o meu povo do Egito, porque eu vejo em você um caráter aprovado, alguém que luta por aquilo que eu estou aqui colocando. Então Deus falou, você é a pessoa. Mas eu não sei falar direito. Ele falou assim, olha, Deus falou para Moisés, use o teu irmão como seu profeta, como a pessoa que vai levar a palavra, e você será o profeta dele, você falará para ele. Arão falava e Moisés estava ali dirigindo as palavras de Arão, ou seja, ele estava ali na parceria com os dois, levando e fazendo a vontade de Deus. Então, quando Moisés recebeu essa ordem de Deus, ele foi considerado, segundo Números aqui, Números 12:3, como o homem mais manso de toda a terra naquele tempo. Temos que aprender que a mansidão não é ficar inerte diante das injustiças. É saber esperar em Deus e saber agir sob a ordem
de Deus. Debaixo da ordem de Deus. Você tem esperado em Deus? Você tem colocado diante de Deus as injustiças? Você tem colocado para as pessoas, conforme diz Romanos, Paulo fala aos crentes de Roma, não te deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Mostre para as pessoas como é o fato, não se folgue com a injustiça, mas sim com a verdade. Então, quando nós somos injustiçados, nós temos a tendência de brigar, de esbravejar, de ficar irado. O manso não. O manso ele é bem objetivo naquela reação que ele tem. Moisés foi manso, mas mais manso que Moisés, somente Jesus Cristo. Por isso ele diz lá em Mateus 11, 29, um outro texto. Mateus 11, 29. Cristo disse: tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Aprendei de mim, Cristo falando, que sou manso e humilde de coração. A mansidão e a humildade de Jesus conquistaram e vem conquistando povos e nações. Mas, ao mesmo tempo, a mansidão e a humildade de Jesus têm afugentado muitas pessoas da palavra de Deus. E muitos ainda esperam o Messias, aquele que viria libertar o povo da escravidão, da opressão política e religiosa. Eles acharam que Cristo viria com espada e fogo, mas ele veio com palavras mansas. E falando logo no seu Sermão do Monte, o sermão mais famoso, vamos dizer assim, de Jesus Cristo, que mais impactou a todos foi o Sermão do Monte. Ele começa falando primeiramente ao coração, depois à emoção, depois à atitude de cada um dos seus ouvintes. A mansidão e a humildade de Jesus conquistaram, mas também têm até hoje afastado pessoas da palavra de Deus. Olha comigo o que o apóstolo Pedro, depois de transformado pelo Espírito Santo, escreveu lá em 1 Pedro, capítulo 2, acerca do nosso mestre. Pedro, como nós sempre falamos, era uma pessoa impulsiva, não era muito manso nas suas atitudes. Mas depois de transformado pelo Espírito Santo, olha só o que ele escreveu em 1 Pedro, capítulo 2, 21 e 23. 1 Pedro 2, 21 e 23. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, pois o qual, quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga retamente. Então não era característica do nosso Senhor Jesus Cristo revidar, injuriar, ameaçar. Ele entregava àquele que julga retamente. Esse era o nosso Senhor Jesus Cristo. E ser manso, mais uma vez, nós afirmamos essa mensagem, é saber ter o controle sobre as nossas forças e emoções. É não ficar amargurado diante de uma afronta. Mas eu não posso folgar com a injustiça. Aí sim. Mas combata a injustiça com a palavra de Deus, com mansidão. Essa é a recomendação que Deus coloca na sua palavra. Não podemos compactuar com a injustiça, fazer vistas grossas. Assim como Augusto pregou no domingo passado pela manhã, quando você estiver diante de um ambiente em que você vê pessoas andando no caminho mau, estão ali escarnecendo de Deus, ou você coloca o lado correto, ou você afronta aquelas pessoas de forma mansa. Se você não tem condições, saia do ambiente. Não fique ali. Se você não consegue suportar, mas se você consegue agir com mansidão, com certeza Deus vai te usar grandemente naquele ambiente também. Então, bem-aventurados os que são capazes de suportar sem amargura, e sempre de modo amigável as cargas pesadas que lhes sejam impostas. Bem-aventurados ou felizes, você consegue suportar as cargas que são impostas hoje
por tudo aquilo que tem nos acontecido? Você tem agido com mansidão? Ou você tem se deixado tomar pela amargura? E a amargura é, na verdade, uma guerra íntima. Existe uma outra frase também: guardar ressentimento é como tomar veneno esperando que a outra pessoa morra. A pessoa mansa não guarda amargura dentro do seu coração. Por um momento ou outro, a gente tem que orar e pedir a Deus que esses desafios da bem-aventurança de Jesus Cristo nos alcance e a gente consiga cumpri-los. Porque muitas vezes nós agimos como nós temos colocado nos devocionais. Hoje pela manhã nós colocamos o devocional sobre o amor, sobre não revidar, sobre amar os nossos inimigos. E uma pessoa respondeu: mas isso é difícil. É difícil. Por isso que é um desafio. Só no poder de Deus é que nós conseguimos realizar tudo isso. A humildade, a mansidão, o choro por conta do nosso pecado, tudo isso faz parte de um grande desafio nosso ainda hoje. Bem-aventurados aqueles que são capazes de suportar sem amargura. Muitas vezes ficamos amargurados por alguma coisa, mas quando nós confrontamos a nossa amargura com a palavra de Deus, nós passamos a ter a paz de Deus e o Espírito Santo enche o nosso coração e começamos a ter conforto. O choro, conforme nós vimos na semana passada, pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E é tão bom quando você é usado por Deus para poder falar da palavra dele para alguém que está chorando. E aquela pessoa se sente confortada com a palavra de Deus, e na manhã seguinte ela fala: olha, Deus seja louvado por aquilo que eu ouvi da palavra de Deus. E você foi um instrumento usado, um canal usado por Deus para poder abençoar aquela vida. Então sejamos, em primeiro lugar, humildes de coração, pobres de espírito, conforme diz outra versão, para termos o reino dos céus. Se chorarmos, conforme nós vimos das mensagens anteriores, que seja um choro pelo nosso pecado, que possamos arrepender e diante de Deus colocar a Ele e sentir dele o perdão e voltarmos a nos alegrar e ter o consolo diante de toda e qualquer circunstância em nossas vidas. Mas o texto fala que existe uma recompensa diante da mansidão que Jesus estava anunciando. Ele coloca lá em Mateus 5,5: bem-aventurados os que são os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. As pessoas para as quais Cristo estava falando, elas estavam sedentas por vingança diante da opressão religiosa, política, social e econômica. E desejavam possuir terras ou se verem livres das cargas tributárias que os romanos colocavam sobre eles. Essa é a grande verdade. A grande multidão que estava ali eram de pessoas que tinham necessidades de se ver livre de toda aquela opressão religiosa, política, social, econômica. E diante disso, Jesus vem e diz: olha, sejam mansos e vocês herdarão a terra. Aí, com certeza, os ouvidos deles ficou muito abertos para poder ouvir. Mas, olha, eu vou possuir a terra. Aquela que foi tomada ou aquela que o governo romano está tomando pelos impostos? Será que é essa terra que Cristo estava falando? O que Deus coloca nessa palavra: sejam mansos e vocês herdarão a terra. Somente tomarão posse desta promessa aqueles que reconhecerem que a agressividade, a guerra, a força não terão essa herança por parte de Deus. Herança da terra não está relacionada a possuí-la com força, nem por agressividade. Sabe quem reconheceu isso antes de Jesus proferir essas palavras? De bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra? Olha só, não é uma contradição, porque a Bíblia não tem contradição. Mas é algo muito interessante. Quem reconheceu isso foi um homem de guerra. Um homem que tinha sangue nas mãos. Um homem que conquistou muitas batalhas. Olha comigo lá no Salmo 37. Quem foi esse homem que reconheceu que a mansidão levaria ao povo
a conquistar, a herdar uma terra. Esse texto é um texto muito conhecido. Salmo 37, do versículo 1 a 8. Versículo 1 a 11, na verdade. Nós vamos ler esse texto todo. Salmo 37, do 1 adiante. Não te indignes por causa dos malfeitores. Isso aqui é de Davi falando. O homem que reconheceu que mansidão herda a terra. E ele foi um homem de guerra. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade. Pois eles dentro em breve definharão como a relva, e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faze o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Fará sobressair, diz o versículo 6, a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Característica de uma pessoa mansa. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixe a ira e abandona o furor. Não te impacientes, certamente isso acabará mal. E olha só o que ele diz no 9. Porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Mais um pouco de tempo, e já não existirá o ímpio. Procurarás o seu lugar e não o acharás. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Olha só que interessante. Versículo 9, porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. E o 11 diz, mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Quando possuímos, aqui uma aplicação pessoal, vamos nos colocar aqui diante desse texto. Quando possuímos qualquer coisa de forma ilícita ou por força, jamais conseguiremos descansar tranquilos. Será que eu estou falando com alguém assim? Que possuiu, que adquiriu, que conquistou algo de forma ilícita ou por força? Você consegue descansar tranquilo? Você consegue se deleitar, e conforme diz o versículo 11 do 37, na abundância de paz? Há inquietude na mente e no coração de todos aqueles que conquistaram de forma ilícita ou por força aquilo que eles têm hoje. Por isso que Deus coloca na sua palavra, e Davi fala com muita autoridade, os mansos herdarão. Pensem naqueles que conquistaram grandes riquezas de forma ilícita e hoje estão deixando uma herança maldita para os seus filhos e netos. Você já ouviu o noticiário aí? Quantos e quantas pessoas tiveram grandes posses, mas de forma ilícita? Ou ainda estão fazendo, roubando, matando, adquirindo, sem agir com mansidão, de forma desonesta? E tem deixado herança, não é uma herança boa, é uma herança maldita. Mesmo que as pessoas, eles vão perder tudo aquilo que têm, mas vai ficar a marca na mente e no coração dos seus descendentes. Como é gostoso quando você conquista algo de forma honesta e com a ajuda de Deus, não é? É verdade ou não é? Quando você adquire algo, olha, eu trabalhei, suei, fui lá e comprei, paguei. E adquiri, agora estou desfrutando disso. Isso é muito bom. Mas quando você adquire algo por força, de forma ilícita, jamais você vai se deleitar, conforme diz Davi aqui no versículo 11, na abundância de paz. Os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Indo para o final da mensagem, ainda temos alguns textos para ler. A terra que Jesus promete como herança, não é essa daqui.
Pois essa terra aqui, ela passará de mão em mão até a vinda dele. Eu fiquei pensando, eu moro numa casa, num terreno, 12 por 36 metros quadrados. Eu estava olhando as escrituras e eu vi a escritura que passou por várias pessoas antes de eu comprar essa terra. E se Deus permitir que eu fique mais um bom tempo ali, vai ser herança dos meus filhos. Eles vão possuir aquela terra, aquele pedacinho de chão. Depois os meus filhos, passará para os filhos deles, se eu não mudar, se eu não trocar de casa. Mas essa terra vai passar de mão em mão. Ninguém vai ser dono. Ninguém vai levar um pedaço de terra para o céu quando partir. Pense nisso. Não é dessa terra que Cristo estava falando. Agora a pergunta fica, mas o que acontecerá com essa terra que nós vivemos hoje? Existe uma denominação que crê que quando Cristo vier, eles vão possuir essa terra pela mansidão que eles estão pregando hoje. E essa terra jamais será abalada, jamais será destruída. Mas olha o que Pedro fala, 2 Pedro capítulo 2, capítulo 3, acerca dessa terra que nós habitamos hoje. 2 Pedro, Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 8 a 13. Segunda Pedro 3, diz assim, a partir do versículo 8. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Versículo 11. Visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas, deviam ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Vamos colocar aqui a mansidão, nesses textos de Pedro. Santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do Senhor, a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, e os elementos abrasados se derreterão. Porém, olha só o que diz o versículo 13, nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nas quais habita a justiça. Essa é a herança que ninguém irá tirar de cada um dos seus fiéis, daqueles que são mansos. A herança eterna de habitarmos no novo céu e na nova terra. Então essa esperança, nós porém, segundo a sua promessa, diz Pedro, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Pedro estava profetizando, e João, lá em Apocalipse, teve o privilégio de ter a visão desse novo céu e dessa nova terra. Olha aqui que João fala em Apocalipse 21, do versículos 1 a 4. Essa é a herança que você espera? Que você busca? Ou a herança de possuir terras aqui, bens materiais que vão perecer? Olha só o que João fala em Apocalipse 21, 1 a 4. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Vamos ler somente até o 2.
Vi novo céu e nova terra. Essa é a herança que Cristo promete para os mansos. E os mansos terão como herança a terra. E o primeiro céu, diz aqui o texto, e a primeira terra passaram e o mar já não existe. A pergunta que fica para cada um de nós nessa noite: como temos esperado por essa herança de Jesus? Em mansidão? Amargura? Dor? Sofrimento? Ou estamos na expectativa de que Cristo volte, nos leve? Esperamos, os sinais já estão se cumprindo cada dia mais. Muitos, conforme diz Pedro, têm por tardia a volta de Cristo, mas para Deus 1000 anos é como um dia, 1000 dias como um ano. E Deus sabe exatamente a hora de vir. Cristo está esperando, nem Jesus Cristo sabe o dia da volta dele, como diz lá em Mateus. Apenas o Pai sabe, ninguém pode profetizar a volta de Cristo, mas sabemos que os sinais já estão se cumprindo. E Ele pode vir hoje, a qualquer momento, ou pode nos levar para estar com Ele para a eternidade. E teremos a eternidade, teremos essa herança também diante de Cristo. Então, quando o povo de Deus, quando Jesus Cristo estava falando acerca da herança, a palavra herança, herdar, aparece centenas de vezes no Antigo e Novo Testamento. Muitos pensavam na questão física da terra, mas é uma questão espiritual. E a nova terra e o novo céu nós teremos em Cristo. A pergunta que eu faço para você nessa noite: como você tem esperado por essa herança de Jesus? Acredite nessa herança prometida por Jesus. Viva e anuncie essa herança. E por fim, humildade de espírito, perdão e consolo de Deus diante do reconhecimento do nosso pecado, mansidão para esperar, e através da cruz de Cristo, nos apontando o caminho, nós receberemos essa herança prometida. Você acredita nisso? Nessa mensagem? E por várias vezes Paulo falava, e Cristo, quem deu crédito a essa pregação? É uma mensagem simples, porém é uma mensagem de Cristo profunda, que vai direto à nossa mente, ao nosso coração, e agora às nossas atitudes de mansidão ou de agressividade. Então a mansidão é esperar em Deus. E através da cruz de Cristo, através do sacrifício de Cristo, nós vamos poder herdar essa mansão, ou essa terra celestial que tanto nós almejamos e que esperamos. Então nós vamos, nesse momento, orar por essa mensagem, que ela se confirme em nossos corações, e logo após teremos uma mensagem também cantada. Eu quero orar com você nesse momento. Curva a sua cabeça aí. Fale, feche seus olhos, vamos falar com o Pai. Pai querido, nós te agradecemos pela Tua Palavra. Agradecemos, ó Deus, por esse momento de meditação na Tua Palavra. E nos ajude, ó Deus, a compreender a Tua Palavra, aquilo que porventura eu tenho deixado de falar, que o Senhor possa estar completando através do Espírito Santo em nossas mentes e corações. E, ó Deus, que possamos crer nessa promessa. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. E a terra de que tanto nós esperamos, ó Pai, é aquela prometida pelo Senhor na Tua Palavra. Nos ajude, ó Deus, a tomar posse dessa terra, mas com mansidão, com o coração contrito, crendo em Jesus Cristo como a nossa promessa, o nosso Salvador, aquele que nos levará a esse caminho, Deus, de vida eterna. Que o Senhor possa abençoar esse momento, abençoar cada família que está reunida nesse momento, abençoar, ó Deus, a nossa semana, guardar, nos proteger de todo o mal, Pai. E aguardamos ansiosamente a sua volta. E, ó Pai, nos abençoe, nos guarde. Nós te pedimos isso no nome de Jesus Cristo. Amém.